Vamos ver o que a gente tem aqui. Aqui da Universidade Estadual de Londrina, era Paraná. Um indivíduo em férias na praia observa, a partir do ponto P1, deste ponto P1, um barco ancorado, né, no horizonte. Lá, horizonte. Olha o barco aqui. Na posição do ponto B. Aqui da posição do ponto B. Nessa posição P1, na posição em que ele se encontra, esse indivíduo encontra, que é P1, o ângulo de visão do barco em relação à praia, é de 90 graus. Então, é reto. Esse ângulo de visão aqui é uma reta que vai ser perpendicular aqui na horizontal. Ok? Perpendicular, 90 graus. Aqui é 90 graus. Como mostra a figura, ele corre aproximadamente na direção oeste, 1.000 metros, na direção oeste, 1.000 metros, e observa novamente o barco a partir do ponto P2. A partir do ponto P2. O ângulo de visão do barco em relação à praia, em que ele agora se encontra, é de 45 graus, certo? Então, ele está aqui, ele enxerga aqui, né, o barco sobre o ângulo de 90 graus aqui no ponto B, aí ele percorre na horizontal, 1.000 metros, aqui no ponto P, ele agora vai vistar o barco sobre o ângulo de 45 graus, ok? Aí a pergunta é, qual é a distância P2B? P2B. Essa distância é que ele quer saber quanto é. Essa distância é que a gente precisa calcular. Vamos chamar de D mesmo. D de distância. Ok? Então, vamos anotar aqui o que a gente precisa calcular, para não esquecer, né? Vai que você esquece, né? Sei lá, a idade, né? Então, a gente quer a distância, que é de P1 a P2. Perfeito? Ou melhor, P2AB, né? Era P2AB. Como é que a gente faz isso? Olha só, aqui nós temos uma tabela fundamental, que tem outros vídeos, seno, cosseno e tangente, desses ângulos notáveis, ok? A gente já falou algumas coisas dessa tabela, deixa aqui. É claro que no vestibular, né, geralmente não vai ter essa tabela. Tem lá, usa raiz de 3, raiz quadrada de 2, alguma coisa assim. Tangente disso, seno daquilo, cosseno daquilo, ok? Então, vamos. A gente quer esse cara aqui, que é o D. Aí nós temos as três relações trigonométricas, podia ser Pitágoras? Poderia, mas não é o caso aqui. Tá? Seno, cosseno e tangente. Vamos lembrar? Seno de um ângulo, a gente quer isso aqui. Ó. A gente não quer essa distância. Né? Lembrar que isso aqui é um triângulo retângulo, ângulo de 90 graus, triângulo retângulo. O D, ele é o quê? A hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. E esses dois lados que formam o ângulo reto sempre vão ser os catetos, ok? E mais ainda, olha só, se eu vou usar não essa informação, mas olha só, se aqui é 45 graus, você concorda que aqui também vai ser 45 graus? Sim, por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se aqui é 90, aqui é 45, aqui só pode ser 45 para dar 90 graus. Com 90, 180, certo? Ok? E o que significa também que esta medida aqui, este lado aqui e este lado, que são os catetos, são iguais. Então, aqui é 1.000, aqui também vai ser 1.000. E aí você poderia usar Pitágoras, ó. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, certo? É, exatamente. Mas eu não vou usar Pitágoras. 1.000 ao quadrado é um número muito grande. Não vou usar Pitágoras, eu vou usar outra coisa. Que você vai usar olha, que é seno de um ângulo? O seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Eu não quero o cateto oposto, eu quero a hipotenusa. E cosseno de um ângulo? O cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa.
E aqui foi dado o cosseno do ângulo de 45 graus. Então, a gente vai usar aqui a relação trigonométrica cosseno. Por quê? Porque eu conheço o ângulo, quer dizer, 45 graus eu vou ter, o ângulo, o valor, está aqui, ó. Cosseno de um ângulo é cateto adjacente, que é 1000, sobre hipotenusa, que a gente não conhece e a gente quer. Eu prefiro usar isso do que usar Pitágoras, mesmo sabendo que aqui é 1000 e aqui agora é 1000. Quem é o cosseno de 45 graus? Está aqui, ó, 45 graus, o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Cosseno é raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a 1000 sobre D. Lembrar que ele fala aqui em aproximadamente, né? Ó, aproximadamente. Ou seja, mesmo que você resolvesse por Pitágoras, ia aparecer uma raiz de 2 ali. Aí vai ficar D vezes raiz de 2. Vou deixar, vou fazer todos os passos. D raiz de 2, ou raiz de 2D, tanto faz. E 2 vezes 1000, 2000. Perfeito? Vou fazer aqui na frente. Vamos fazer aqui uma coluna, quer dizer, uma separação. E aí a gente quer o D, vai isolar o D, então vai ficar 2000 sobre raiz de 2. Vai racionalizar se você quiser, senão já pega a calculadora e resolve. Mas se você está sem calculadora, de repente o que eu vou fazer aqui é melhor. E aí é que a gente tem, olha, quer racionalizar, multiplicar por uma fração igual ao denominador que só tem o radical. Então vai ficar 2000 vezes raiz de 2, você não pode multiplicar isso aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá o quê? Dá raiz quadrada de 4. Lembra disso? Que vai dar resultado 2. E aí eu tenho o D que vai ser igual a 1000, né? 1000 raiz de 2. Perfeito? Mas não tem essa resposta aqui. O que ele fez aqui, galera? Ele vai pegar 1000 e multiplicar por raiz de 2. E aí a gente vai achar um valor aproximado, que é o que está ali, está pedindo ali. Mas eu vou, apesar de eu usar aproximado, ali vai estar um valor. Aí o que eu faço? Geralmente no exercício, no vestibular, eles fazem o seguinte, ó, vou anotar aqui. Ele pede para usar, por exemplo, que a raiz de 2 vai ser igual, ou aproximado. Isso depende aí de quem vai fazer o seu, né? Se for duas casas depois da vírgula, ele vai dizer que é 1,41. Pode ser que seja mais casas, né? 41, vou usar aqui 41, 42. Ok? Ou 414, tanto faz, tá certo? E aí o que você faz? Você vai pegar isso aqui e vai multiplicar por isso aqui. Depende do que foi dado lá, certo? Depende do que foi dado lá. Por exemplo, ele pode dar só 1,41. Claro que vai mudar alguma coisa aqui. 41,4, né? Por exemplo, eu vou usar na calculadora ali, ó, 1000 vezes raiz quadrada de 2. E aí eu vou deixar ele fechado. Ou seja, quando eu multiplico, né, mesmo que eu multiplicasse usando esse valor todo, eu vou usar aqui uma aproximação. Então, isso aqui vai ficar 1.414, vírgula alguma coisa. Mas como ele está usando aproximado, eu vou deixar neste valor aqui, certo? O que vai ser em né, em metros. Tá? Não precisava aqui, porque aqui é uma resposta em teste. Então, eu estou usando, ó, então aqui é 1.414 metros, é a nossa letra C. Perfeito? Se você fosse usado ali somente 1,41 aqui, ó, ia dar duas casas. Então, você pegar 1000, multiplicar por 1,41. Claro que vai dar 1.410. Mas supondo que não seja um teste, ou que seja um teste, fosse dado só até 1,41, aqui ia ser 1.410.
Ah, Herman, você colocou todas as casas ali, ó, 1.4142 vezes 1.000. Vai dar exatamente o que a gente fez, que é 1.414,2. Como é aproximadamente, aqui não tem o 0,2, este é o valor que a gente quer. Tá certo? É só ficar atento a estas questões, o que que no exercício está pedindo, o que que é dado e determinar a solução correta. Perfeito? Sim, se você colocasse Pitágoras aqui, não é isso? Porque a gente já falou que isso aqui é um triângulo isósceles, certo? Ó, as bases aqui, os ângulos da base são iguais, os ângulos são iguais, e isso aqui é um triângulo isósceles. Então, 100.000 ao quadrado mais 1.000 ao quadrado é igual a d ao quadrado. E aí, no final, ia dar exatamente isso aqui, ó, com raiz, com isso aqui, com raiz para determinar. Perfeito? Então, um abraço e sucesso aí na aprendizagem.